mas vai ser muito produtivo. Lembrando que depois a gente vai ter um momento ali no cantinho do cuidado ali para vocês trocarem ideias, trocarem técnicas. Se alguém tiver com dor, podem usar o espaço ali, tanto da maca quanto da cadeira de quick, tá? O espaço ali é de vocês, tá? Vamos iniciar hoje. A primeira palestra vai ser da Ludmila. Ela, para quem não sabe, né, ela foi aluna minha também. Hoje está trabalhando com a gente lá na Fix, está no ambulatório aqui da UBM também. Então, somando forças, né? E eu gostaria de chamar então, para iniciar a nossa primeira palestra do dia, Ludmila. Eu vou ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Oi, pessoal, bom dia. Vamos falar de alergia, mas não é uma alergia tão comum igual a gente conhece, através de espirro, através de coceira. Infelizmente, eu vou usar essa palavra, infelizmente, vocês vão entender o porquê que eu estou falando dessa forma. Eu tive a oportunidade de vivenciar na prática dois tipos de reação alérgica grave, sistêmica, e que a acupuntura ajudou muito. A acupuntura é muito boa em casos agudos. Então, essa parte da alergia foi uma reação aguda e eu consegui reverter com sucesso. Eu sou graduada em enfermagem, para quem não me conhece ainda, eu sou graduada em enfermagem, sou especialista em administração e auditoria hospitalar, sou acupunturista, tenho a extensão em auriculoterapia, craniopuntura e eventose. O que é alergia? Alguém aqui é alérgico? Você? O que você tem de alergia? Qual é a sua reação? É, a qualquer produto químico. Alguém mais aqui é alérgico? Não? Você? Qual é a sua reação? Ah, alérgica a medicamento. Aí o que acontece? Você faz edema de glote. Mais alguém? Alergia a remédio. Faz edema de glote também? A moça lá atrás. Fecha a glote. Alguém tem algum outro tipo de alergia com outra reação? Poeira. Espirra. Você. Penicilina. Mas aí o que acontece? Edema também? Edema de glote. Ok. Se alguém me perguntasse assim, anos atrás, Ludmila, defina alergia em poucas palavras. A minha resposta ia ser reação exagerada do sistema imunológico, que na maioria das vezes causa espirro e coceira. Antigamente, essa seria a minha resposta. Hoje em dia, ela mudou, essa resposta. Então, na visão da biomedicina, na visão ocidental, a alergia é uma ativação exagerada de mastócitos, ou seja, tem uma liberação de histamina de forma descontrolada, que pode causar espirro, coceira, tontura, desmaio, edema de glote, o choque anafilático. Participação de IgE. Nem toda reação alérgica tem participação de IgE. IgE é imunoglobulina E, ou seja, a liberação de anticorpos. Dependendo da reação, ela não tem essa liberação de IgE, mas já tem uma... afeta diretamente o sistema e os órgãos.
Na visão da medicina tradicional chinesa, existem várias síndromes que falam sobre alergia. Só que eu escolhi uma para falar, para apresentar para vocês. Por quê? Porque ela não é tão comum a se falar. Eu não vejo por aí dessa forma. E como eu pude experimentar na prática, quando eu fiquei sabendo do simpósio, recebi o convite para palestrar, né? Eu perguntou se eu queria, eu aceitei. E eu falei, vou falar de alergia. E vou falar desse caso, porque a acupuntura é muito eficaz. Eu confio muito na acupuntura, eu confio muito em mim como acupunturista. Então, eu resolvi passar para vocês que esse tipo de reação alérgica tem como associar o tratamento com a acupuntura, que é o fogo no fígado. Reação alérgica por fogo no fígado, vento calor tóxico, que é uma elevação exagerada do yang, que vai causar uma estagnação de Qi, transforma em calor, fogo do fígado, geração de calor tóxico, vento interno. Na teoria é um pouquinho difícil ali, né? O que está escrito ali, mas eu vou mostrar na prática com relatos ali e vocês vão conseguir entender o que está escrito ali significa. Reação alérgica medicamentosa. Então, o que eu falei antes é isso aqui. Minha amiga, há uma semana internada, eu não sabia que ela estava internada. A gente estava conversando todos os dias, normal. Até ela virar para mim e falar assim: amiga, eu tô internada porque eu fiz reação ao antibiótico, só que aí me deram antialérgico para tentar reverter e o antialérgico não tá funcionando. Você pode vir aqui no hospital fazer acupuntura em mim? Um hospital particular de Volta Redonda. Primeiro eu não entendi nada, ela me pegou de supetão. Aí começou a mandar foto e uma dessas fotos foi essa aqui. Na hora que eu olhei, eu falei, misericórdia. Mas falei, aí eu completei e falei, olha, se o corpo clínico do hospital liberar a minha entrada, eu vou. Você vai ter que conversar com sua médica primeiro. Aí ela foi, conversou com a médica dela. A médica dela virou e falou assim, eu nunca vi a acupuntura agir nessa parte. Eu acho que não funciona. Só que ela é o meu estudo de caso preferido. Vamos fugir um pouquinho da alergia. Ela é uma paciente oncológica, ela tinha um diagnóstico que ela nunca ia ser mãe, e eu sou madrinha do filho dela de 3 anos, através da acupuntura. Vamos voltar para a alergia agora. Fui para lá. Eu lembro que era numa sexta-feira de manhã. E ela precisava da melhora para ter alta. Ela só precisava disso, só precisava melhorar para ter alta. Fiquei lá a manhã inteira com ela, fiz o que eu tinha que fazer. Pode passar, por favor? Foi isso aqui que eu fiz. Sangria no yang do fígado. Yang do fígado fica na aurícula. É um ponto yang do fígado para tirar calor, tá? IG11, P7, E36 e F3. Ou seja, tirei calor, equilibrei a energia do fígado. Pode passar. Ali era um vídeo, mas não vai entrar, então ficou só a foto. É o mesmo braço daquela outra foto que eu mostrei, no mesmo dia, na parte da tarde. Ela... Quem perguntou? Quanto tempo depois? Eu fui embora por volta de meio-dia, então esse vídeo que ela mandou era por volta de umas 3 horas da tarde, mais ou menos. No mesmo dia, na sexta-feira. No sábado ela teve alta, no sábado de manhã. Alguém perguntou aí a médica, né? Nunca nem vi. Nunca nem vi, não falou nada, não ganhou um parabéns, nem nada.
Mas tá bom, não tem problema. Resolvi o caso da minha amiga. No corpo clínico do hospital tem médico acupunturista. Então, assim, poderiam ter acionado eles lá. Mas não é assim que, infelizmente, a medicina ocidental não trabalha dessa forma, de associação, né? Para a gente garantir a qualidade de assistência aos nossos pacientes, nossos amigos, familiares, enfim. Pode passar. Pode passar, por favor? Reação por esmalte. Vou falar de mim. Hoje está fazendo um ano que eu tive reação alérgica para o esmalte. Tudo aconteceu no dia 23 de maio do ano passado. Eu não esperava isso por esse esmalte aí. Óleo secante da Risqué, que seca em 50 segundos. Propaganda maravilhosa. Nossa, seca em 50 segundos, é isso que eu preciso, né? Pensei comigo e comprei. Me arrependi, não sabia que o lote, né, estava adulterado, não sabia disso. E a reação foi: perdi visão periférica, visão central embaralhando. Eu estava em casa, estava eu e minha mãe em casa, eu comecei a gritar: tô ficando cega, minha mãe sem entender nada. Falei: pega minhas agulhas. E minha mãe: vamos para o hospital. Falei: não vou para o hospital. Vamos para o hospital. Falei: não vou, pega minhas agulhas, me ajuda. Aí ela foi, pegou as minhas agulhas, eu fui me auto-socorrer. Eu sempre faço isso, tá? Então, assim, eu quero que vocês saibam que vocês também conseguem se auto-socorrer com a acupuntura, tá? Vocês têm que ter essa ciência. Ah, Luiz, mas por que você não foi para o hospital? Na minha cabeça só gritava assim, ó, metanol, metanol, metanol. Metade da galera, por intoxicação metanol, morreu. E outra metade ficou cega. Tem muitos relatos de pacientes que deram entrada no hospital por conta do metanol e ficou cego. A medicina ocidental não sabe resolver essa parte da associação que tudo que acontece no fígado manifesta-se nos olhos. Então, assim, eu lembrei muito disso e fiquei com medo. Eu falei: não vou e eu vou conseguir me auto-socorrer. E eu tô aqui, enxergando todo mundo. Consegui me auto-socorrer. Pode passar. Perda da visão não é comum, tá? Então, assim, foi uma reação sistêmica grave que eu tive. Pode falar, professor. Isso. Isso aí. Depois, eu fui fazer teste de contato. Passado isso, aí fui procurar, né, um alergista e tal, até para entender quais são as substâncias que eu tenho alergia. E eu tive 2 folhinhas de laudo de reação alérgica. Então, não posso com elastano, não posso com alguns cosméticos, não posso com um monte de coisa, tá? Faço reação. Só que, hoje em dia, a minha reação, ela é branda. Fiz o de antialérgico por um tempinho, não quis continuar muito, até porque a paciente era eu e a acupunturista também era eu. Então, eu me virava com a acupuntura. Antialérgico fazia uso quando não dava realmente para tentar reverter alguma coisa ali, quando eu não podia usar as agulhas. Hoje em dia eu não faço uma reação tão grave, porque eu me trato com sempre, né? Porque ainda mais que é parte aguda, então a gente consegue resolver um pouco mais rápido. Pode passar. Me auto-socorri com esses pontos: bexiga 2, P7, F2 e F3. Posso,
Gosto muito do Bexiga 2, porque na parte ocular aqui ele funciona bem. O atendimento ele é individualizado, para vocês verem que tem pontos diferentes do que eu fiz na minha amiga. O pessoal da turma 26, semana passada, Marcelo falou de sangria pericárdio 9 para aliviar a garganta. Poderia ter feito também, mas a garganta fez uma sangria em P11 para liberar ali. E deu certo. Eu respondo muito bem ao P11, tanto quanto na sangria, quanto na moxa, né? Então aí tem que avaliar para saber qual vai ser a conduta. Mas nesse caso eu fiz em pulmão 11, a sangria, para liberar garganta. E neuroregulação, voltado para medicina chinesa, equilibrar em Yang, não totalmente, porque o Yang, se ele estiver na mesma linha da normalidade, a gente morre, para promover a circulação de Qi e harmonizar Zhang Fu. Então, voltado para a nossa área, é dessa forma que funciona. E a acupuntura, ela atua de forma eficaz e rápida, e a gente consegue atuar em primeiros socorros. Eu quero que vocês não esqueçam disso, tá? Tá em qualquer lugar. Aconteceu alguma coisa, tem agulha na bolsa, vocês conseguem prestar primeiros socorros. Eu já fiz isso. Eu não coloquei aqui, mas também é um caso de alergia. A minha tia começou a fazer alergia alimentar a camarão. Ela não tinha alergia a camarão, que ela está acostumada a comer. Mas nesse dia ela começou. Nós estávamos num restaurante em Penedo. Eu ando com agulha na bolsa. Todo mundo aqui me conhece sabe que eu ando com agulha na bolsa. Ela começou a ficar vermelha, eu falei, você tá fazendo reação alérgica. Não tô sentindo nada, eu falei, tá fazendo reação alérgica. Peguei uma agulha, coloquei P7. Só fiz P7. Aí estimulei, e aí passou um tempinho ela melhorou. E todo mundo olhando pra mim. Todo mundo no restaurante, tipo assim, essa menina é doida, né? O que que ela tá fazendo? Pô, tirou uma agulha da bolsa, o que ela tá fazendo? Eu não sei dirigir. E ela que tava no volante. Falei, a gente precisa voltar pra Volta Redonda. A gente tava em Penedo. E não vou deixar gravar isso, não. Aí ela melhorou. Então, assim, de novo, conseguimos prestar primeiros socorros com acupuntura, independente do que seja, tá bom? Dependendo da situação, a gente presta primeiros socorros e o hospital. Eu assumi o risco de não ir para o hospital, tá? Porque era eu comigo mesmo. Dependendo da situação, vocês prestam primeiros socorros e posteriormente encaminhem a pessoa para o hospital, tá bom? Não façam igual a mim. Não façam igual a mim, porque eu assumi o risco, né? Até porque se desse ruim, não tinha como eu me processar. Não é viável eu mesmo me processar, mas assumi o risco e deu certo, funcionou. Bem, como o Daniel falou, faço parte da equipe dele, estou na Fix Clínica, estou no ambulatório também de acupuntura aqui do BM, no prédio 5, segundo andar. A minha página está ali, o QR Code, se alguém quiser entender mais um pouquinho do que eu trabalho, porque não é só alergia, tem outros tipos de trabalho lá, tá? Se alguém tiver alguma dúvida de alergia, né, nessa parte, e até mesmo depois, quando vocês verem o que eu faço, né, no meu dia a dia, se alguém quiser entrar em contato e saber mais, podem entrar em contato, tá bom? Muito bom. Eu lembro dessa menina com essa alergia. Ela sofreu, coitada. Mas a acupuntura ajudou bastante. Aqui, um presente da Dragon, o certificado, a fotinha.
Muito bom. Antes da gente partir para a próxima, quem quer ganhar esse livro aqui? Atlas Topográfico Direto ao Ponto. Alguém quer? Vamos para o desafio. Falando de alergia, né? Vamos supor que seja medicamentosa. Sabemos que qual órgão que metaboliza a medicação? Fígado. E esse excesso, por exemplo, de yang do fígado, pode se manifestar na pele, através de qual órgão? Pulmão. Então, o que que o fígado é do pulmão? Avô, ele controla, né? Então, se a gente for trabalhar com a técnica Chu antigo, relação elemento com elemento, quais seriam os pontos? Quem vier aqui acertar, leva esse livro. Pessoal da online, coloca aí no chat, quero ver se vocês vão acertar. Quais são os dois pontos que iremos trabalhar na técnica Chu antigo? Tem que vir aqui escrever aqui. Caneta tá ali, ó. Com a colinha. Tem certeza? Certeza? Ao contrário. Tá contrário aqui, o pulmão fica aqui, o fígado fica aqui. Tá certo, isso aí. É porque ali está invertido o fígado e o pulmão. Muito bom. Então, usando o ponto P11 e F4, você regula o ciclo de controle do fígado com o pulmão. Excelente. Aqui o livro. Você queria esse? Lembrando que esses livros é uma doação para o simpósio da editora Zen, que também é uma apoiadora do nosso evento.